Oi, André, tudo Olá, bem? tudo bom? E Sejam bem-vindos todos, o André, seja bem-vindo, seja bem-vindo todo mundo que está entrando aí, tá? Vou fazer aqui uma breve abertura, apresentação do nosso convidado de hoje. Boa noite, né, a todos e todas. Sou João Batista, gerente do educativo do MAS MT. Essa live integra o projeto MAS MT em Casa, que é uma programação desenvolvida pelo Museu de Arte Sacra, né, devido a esse momento de isolamento e distanciamento social, provocado pela propagação do Covid, né, a pandemia. O museu é um aparelho cultural do governo do estado, e uma das unidades museológicas da CECEL, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, que é administrado por termo de parceria pela organização social Ação Cultural. Os nossos convidados são todos voluntários, né, e gentilmente aceitam o nosso convite e vem dividir com a gente seus conhecimentos, né? A gente tem 1 hora exatas de live, mas se precisar, a gente pode sair e voltar, tá? De repente tem mais assunto, ou alguém tem alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, a gente pode dar esse encaminhamento. Bom, beleza. beleza? Esse aqui é o André. Esse aqui é o André Campos, tá? Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Mato Grosso, é especialista em sustentabilidade aplicada ao ambiente construído pela UFMG, atua nas áreas de modelagem computacional, parametria, consultorias diversas, conforto ambiental, design arquitetônico e representação gráfica. É um multitarefeiro, né? E atualmente também Uhum. atua aí nesse campo da restauração, né, André? É isso aí. Boa noite, João. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado pela força. Vou começar falando um pouco como não está incluído aí essa parte de restauração, sobre as oportunidades que eu tive no ano passado para já começar a trabalhar com esses projetos de intervenção, né? No ano passado, eu fui convidado a fazer o acompanhamento da execução da intervenção de restauro do chafariz do Mundel, e logo após o término também do restauro do chafariz, que foi assim, uma oportunidade ímpar, eu fui convocado pela Unemat, de um concurso que eu já tinha feito, para ser professor substituto no campus de Barra do Bugres, dando aula de arquitetura e nas disciplinas de História da Arquitetura 2, História da Arquitetura Brasileira 1 e Técnicas Retrospectivas, Técnicas Retrospectivas seria a disciplina que ensina para a gente, né, essa parte de conservação e restauro. E aí, agora, no começo do ano, meu contrato tinha sido encerrado, né, o período de substituto tinha sido encerrado, e aí a gente conseguiu, eu em parceria com o mestre de obras que trabalha comigo, né, o Tadeu, conseguimos também mais um projeto pequeno, mais significativo, né, desafiador como toda obra de intervenção de reforma de uma casa no centro histórico também. E agora a gente ainda está também fazendo algumas reuniões e algumas propostas para ver se a gente consegue continuar, né, fazendo esse trabalho em algumas outras obras que estão para acontecer aí. Interessante também que no final do ano passado eu tinha sido convidado também para fazer a vistoria não a vistoria em si, né, mas para identificar algumas patologias de alguns edifícios tombados aqui de Cuiabá e também do Mato Grosso, só que acabou não dando certo, a gente acabou olhando só os de Cuiabá, e identificar as patologias para direcionar uma ação de intervenção, uma necessidade o que seria a necessidade de intervenção, né? Então, assim, nesse último ano tem sido bem intenso em relação a essas disciplinas de restauro, né, técnicas retrospectivas, e também em relação a canteiro, a obra, porque uma coisa interessante que, apesar de todo esse trabalho que a gente faz
de restauração, não deixa de ser uma obra, né? E é uma coisa interessante fazer essa distinção de, no começo, aliás, quando a gente vai trabalhar com um restauro, quando a gente vai intervir em algum bem tombado, ele não é uma obra civil convencional, né? E foi muito interessante ter essa experiência no canteiro e também ter essa experiência na sala de aula, porque quando a gente transita entre esses dois ambientes, a gente começa a ter uma visão mais, vamos dizer assim, abrangente da questão, né? A gente consegue ver como que a gente consegue colocar em perspectiva, como que a gente aprende essa questão do restauro e como é na prática, né? E aí a gente vê que é consideravelmente diferente de uma obra civil convencional, mas que todas essas disciplinas elas se conversam, né? A técnica retrospectiva, as técnicas de restauro, elas vão conversar com essas práticas convencionais que a gente tem, e a gente vê as similaridades e distâncias do discurso acadêmico com a realidade, né? Isso é bem enriquecedor. Legal. Aí você vai fazer uma pergunta já. Aham. Dizer que, assim, pelo que eu sei, você tem umas obras aí que você fez com o pessoal também da Ação Cultural, né? Que é a Ação Cultural, é a organização, né, que administra o museu, que também trabalha com projetos de restauração, né? E qual que foi o primeiro choque, assim? Choque mais no campo da prática? Bom, é aquela coisa da gente chegar, primeiramente, na verdade, é agradecer o pessoal da Ação Cultural, porque foi realmente uma oportunidade muito grande ter trabalhado no Chafariz do Mundel e depois também ter essas vistorias que a gente fez, essas visitas que a gente fez nos patrimônios também, foi com o pessoal da Ação Cultural. Então, primeiro agradecer eles e dizer que o primeiro choque que eu acho que eu tive quando a gente começou a trabalhar com a intervenção, eu acho que é a questão não só da mão de obra, mas as práticas que a gente tem, as práticas que a gente está acostumado a ver na construção civil, que muitas das vezes não se aplicam no restauro. O pessoal, às vezes, tem alguma resistência, inclusive em não usar cimento, porque isso é uma coisa meio... É até meio difícil de explicar, mas que parece meio óbvio, quando você tem uma argamassa de terra, por exemplo, você tenta substituir com um equivalente dela, outra argamassa de terra. Só que, de uma maneira geral, quem está indo trabalhar lá não tem essa vivência com a... Porque eu não entendo, tá? Argamassa de terra seria argamassa de terra. Vou ficar perguntando porque eu não entendo alguns termos. Tá ótimo. Eu acho que tem gente aí que está assistindo que também não entende. Então, estou aqui representando elas. A argamassa de terra seria as construções aí do século XVIII, as primeiras construções de Cuiabá que são feitas em... Como é o nome dessa construção mesmo? Como assim? Essa aqui faz com barro, a gente chama de arquitetura de terra de uma maneira geral, né? Toda essa arquitetura que o principal do material de construção dela é a terra, o barro, a areia. E essas argamassas, quando a gente fala argamassa, né, a gente tem argamassa de assentamento e um reboco também, por exemplo, que como antigamente não tinha e depois não tinha disponibilidade de ter cimento, por exemplo, eles utilizavam uma mistura, a mistura desses tipos de terra, né? Então era mistura às vezes de areia com argila, com cal. Cal também foi um material que foi amplamente utilizado, mas assim, ao longo do tempo ele foi cada vez melhorado, porque quando a gente compara também o cal que a gente tem industrial hoje em dia com o cal de 100 anos atrás, eles são consideravelmente diferentes, né, na qualidade.
Então, quando a gente fala argamassa de terra, seria tipo toda essa argamassa que ela é feita com essa mistura de areia, de argila, de cal. Cada tipo de argamassa ela vai ter uma receita diferente, né? Então, por exemplo, a gente tem utilizado uma para preencher alguns volumes, quando às vezes, não sei, tem alguma trinca maior, algum buraco realmente na parede, a gente usa, por exemplo, uma argamassa de areia e cal na proporção de 3:1. Então, 3 partes de areia para uma parte de cal, mistura com água. Seria a mesma coisa de fazer um cimento convencional, só que a gente não usa o cimento, né? Quimicamente falando, o cimento ele faria parte desse processo, ele aumentaria a resistência dessa argamassa, mas como a gente está fazendo um restauro, como geralmente a gente está querendo preservar algumas características, né? A gente não utiliza ele, evita utilizar. Então a gente faz essas argamassas de terra, né? Com essas misturas, e a gente aplica na construção. O que é interessante é exatamente isso, porque essa questão da argamassa, por exemplo, quando você pega a mão de obra convencional, tipo a mão de obra que ainda não está qualificada para trabalhar com um restauro, eles sabem fazer a argamassa, só que a argamassa geralmente ela é feita com o cimento, né? Então, assim, é um choque tanto para a gente quanto para o pessoal que está trabalhando na obra. Às vezes, quando você vira e fala, mistura só a areia e o cal. Eles vão perguntar para você, tá, mas o que vai dar a liga? Aí, às vezes, rola um trabalho de convencimento, de você, às vezes, fazer um teste, assim, para eles verem empiricamente como que fica essa mistura, e aí você utilizar ela para aplicar. Então, acho que uma das primeiras coisas que me deu um choque, assim, foi isso, de chegar no canteiro e ter que, vamos dizer assim, você vai fazendo um trabalho de qualificação ao mesmo tempo que você está fazendo também a obra de intervenção. Isso é uma coisa muito importante também do arquiteto estar no canteiro, e é uma coisa muito importante também da gente ter essa noção de que, como a gente tem esse conhecimento, a gente precisa passar ele, a gente precisa ir qualificando essa mão de obra. Eu já conversei com alguns outros arquitetos que também trabalham com intervenção nesses edifícios no centro, e é recorrente isso. Tipo, geralmente o pessoal demora para achar alguém que trabalhe assim, bem com essas restrições, né? Na verdade, não seriam restrições, seriam com essas condicionantes, e alguém que esteja disposto também, porque depois de um tempo que você vai aprendendo, vamos dizer assim, um cara que ele começa numa obra, um pedreiro, ele vai começar numa obra civil convencional, ele vai aprender coisas que depois ele vai usar para a vida profissional dele inteira, né? Mas quando a pessoa precisa aprender, por exemplo, isso de argamassa de terra. A argamassa de terra não vai ser uma coisa que ele vai usar na construção civil convencional. Vai ser uma coisa que ele vai especializar mais para essa área de restauro, vamos dizer assim, ou alguns outros métodos de construção mais alternativos. Então, a gente precisa ir fazendo esse trabalho ao longo da obra, né? O pessoal fala bastante isso, é difícil encontrar gente que esteja disposto a aprender e que depois vai acabar, vamos dizer assim, aplicando. Tem um arquiteto que eu conheço que ele falou que ele paralisou uma obra durante um bom tempo porque ele não conseguia achar mão de obra, e ele conseguiu achar um pedreiro que realmente se dispôs a aprender aquilo. O cara está com ele até hoje, assim, é uma equipe, assim, geralmente flutua bastante o número de pessoas, mas é uma equipe que ele está conseguindo manter, né? E eu agradeço um pouco ter conseguido encontrar o Tadeu, porque o Tadeu é uma pessoa, assim, que ele está disposto a aprender, a estudar, ele escuta. Uma hora ou outra eu ainda tenho que fazer uma experiênciazinha, tipo, para provar as coisas para ele, mas é muito interessante ver que ele está querendo aprender e que ele está querendo atuar na área. Então, eu dei muita sorte também nesse sentido de encontrar
um parceiro que tivesse essa disponibilidade, né? Então, no começo foi um choque, mas foi uma coisa que hoje em dia já está, pelo menos nos meus trabalhos, já estão bem resolvidos. Legal. E eu ia perguntar para você com relação ao financiamento, por exemplo, os projetos, você acha que os valores, né, eles são adequados às exigências técnicas de uso de material, de profissional, ou vira e mexe, o setor público tenta baratear e acaba pagando se existe esse processo, você tem conhecimento desse processo. Não estou dizendo talvez você não tenha trabalhado com isso, mas imagine que você tem conversado com pessoas que já estão trabalhando mais tempo, né? Existe essa questão, assim, de repente, o gestor para economizar dinheiro, né? Acaba faltando uma restauração adequada. Então, aí são duas coisas que eu gostaria de pontuar, que assim, fazendo orçamento para uma obra de intervenção, é uma coisa interessante porque a gente leva em conta um cronograma que a gente tem. E esse cronograma vai estar atrelado com os valores que a gente vai gastar de serviço, por exemplo. Uma coisa interessante é que é muito difícil a gente ter, assim, não é que é muito difícil, na verdade é comum a gente ter, ao longo de uma obra de restauro, por exemplo, atrasos. Porque às vezes você está, por exemplo, você planeja trocar o reboco de uma parede. Só que na hora que você está mexendo no reboco da parede, você descobre alguma coisa, ou você vê que não era bem assim, que às vezes não era reboco, que era outro sistema construtivo. E quando esse tipo de coisa acontece, você precisa remanejar as suas frentes, você precisa às vezes parar a obra para você tomar uma decisão ou ali, ou ter esse tempo para tomar essa decisão. Então é uma coisa interessante que isso depois vai acabar impactando no orçamento e vai acabar impactando no cronograma. E geralmente quando a gente lida com a coisa pública, a gente tem um orçamento fechado, a gente tem um cronograma fechado, então é uma coisa muito... assim, é um jogo de cintura que você precisa ter para tentar fazer com que a coisa ande no tempo e no valor certo. A questão dos custos, vamos dizer assim, dos valores que são desprendidos pelo poder público para esse tipo de obra, é uma coisa interessante, voltando até para as conversas que eu tinha com o Tadeu, com o mestre de obras, né, por exemplo, que era... numa das conversas que a gente estava tendo, ele mesmo falando que, por exemplo, poxa, mas não sairia mais barato se tivesse, de alguma maneira, uma equipe para ir fazendo manutenções ao longo do tempo nesses patrimônios, do que ter que, nesses edifícios, do que ter que, às vezes, parar e desprender uma quantia superior para poder fazer uma intervenção maior. E é uma posição, assim, que a gente discutiu bastante e eu fico feliz com isso e é uma posição muito válida. Às vezes a gente tem várias pequenas patologias ou pequenas manutenções que precisam ser feitas nos edifícios, principalmente se ele é essa arquitetura de terra ou se ele é uma dessas especificidades, e que essas manutenções elas são consideravelmente baratas. Então dá para você ir fazendo essas manutenções ao longo do tempo sem gastar muito. O problema é que quando a coisa vai, vamos dizer assim, sendo deixada ao tempo, né? Tipo, geralmente que é o que acontece ali no centro e às vezes, infelizmente, até com patrimônios que são públicos, são do poder público, às vezes eles são deixados ao tempo e aí quando alguém volta o olhar para essas edificações, quando elas não têm danos irreparáveis, a intervenção que precisa ser feita nela é muito custosa. Vai custar muito tempo, vai ser uma intervenção que ela vai causar, às vezes, assim, toda intervenção vai causar algum tipo de mudança no edifício, né? Mas dependendo do tipo de manutenção, dependendo do tipo de intervenção que tiver que ser feita, às vezes pode ser um pouco quanto destrutiva ela no edifício. E sem contar que ela vai ser caro. Ela vai custar muito mais material, ela vai custar muito mais tempo, ela vai custar muito mais organização para fazer isso.
Então, eu acho que é um pouco nesse... A ideia seria a prefeitura ter uma espécie de equipe, assim, para isso, né? Que estaria sempre fazendo... Vamos pegar aí os patrimônios da prefeitura, né? Que são tombados pelo município. Sim, seria cada E que todo ano... vamos dizer assim, cada esfera... Então, fazendo Sim, se cada monitoramento. esfera tivesse... Isso, pode João, falar. ficou meio cortado, eu não escutei. Não, é assim, uma espécie de equipe que faria um monitoramento, né, desses aparelhos, desses patrimônios, né, e a depender da necessidade fazendo essas manutenções preventivas. Isso. Isso ia ser uma coisa, assim, fantástica, porque você pensando do ponto de vista de governança, por exemplo, e de economia também, você conseguiria qualificar a mão de obra para ela trabalhar com esse tipo de obra. Você, vamos dizer assim, você teria um impacto na economia também, porque você estaria fazendo periodicamente aquisição de material ou pagamento de serviço, e na questão da preservação, ela seria ideal, porque às vezes ela vai evitar que algum dano realmente aconteça ao edifício, ao patrimônio. O Luiz Saia fala Luiz Saia, que é um autor muito importante para essa área da arquitetura, ele tem um livro que é A Morada Paulista. Na sabedoria popular, que fala um pouco sobre Então, por exemplo, tem coisas que às vezes não precisava nem ser muita coisa. Se tivesse uma equipe especializada, por exemplo, em telhado, já resolveria muito dos problemas que a gente vê acontecendo no centro. A gente eliminando as eventuais problemas com telhado, que é um serviço relativamente simples, quando são pequenos reparos, a gente eliminando esses problemas de telhado, a gente elimina também uns problemas por exemplo, infiltração por intempérie, a gente vai diminuir a probabilidade de, por exemplo, uma parede de adobe ou dessas arquiteturas de terra, delas se desagregarem, delas caírem. Então, uma coisa simples como essa, como, por exemplo, um telhado, um bom chapéu, faz com que a edificação ela resista por mais tempo, né? Então, seria, assim, tem vamos dizer assim, tem espaço para isso, tem necessidade disso. Então, seria uma coisa muito interessante de acontecer. Legal, uma ótima proposta. A gente tem que aproveitar esse momento que, por exemplo, estamos aí à beira de eleições municipais, né? De repente, vender ideia aí para gestores ou pretensos gestores, porque eu acho que deve sair bem mais barato. Quer dizer, a gente já tem lá vários prédios que estão com problema, mas tem alguns que foram restaurados e precisam de manutenção para você não precisar restaurar de novo. Acho que seria uma ótima iniciativa, né, governamental municipal. E é interessante porque, assim, a capacitação é uma coisa interessante, porque os arquitetos são uma das únicas habilitações que podem mexer com restauro, por exemplo. E a mão de obra que é necessária para isso, como eu tinha comentado antes, geralmente ela é treinada pelo próprio profissional. É muito difícil, por exemplo, aqui no Mato Grosso, onde a gente forma basicamente arquiteto urbanista, não tem nada especializado, tem um mestrado do IFAM, mas não tem uma formação, por exemplo, um técnico em restauro aqui. A gente fica um pouco aquém dessa qualificação da mão de obra. Então, assim, se tivesse talvez um curso para mão de obra, tem um Senai da Construção Civil, podia ter um módulo ou alguma coisa assim que também qualificasse as pessoas a trabalhar com esse tipo de edificação.
né? Tipo, edificações que são de arquitetura de terra, edificações que dependem de um telhado bem feito, todas dependem de um telhado bem feito, mas é diferente quando ela é arquitetura de terra e ela é vital, assim. Então, um curso desse, por exemplo, poderia tanto qualificar a mão de obra para o próprio governo, para a própria equipe de manutenção, quanto também poderia dar oportunidade para quem estivesse ingressando no mercado poder prestar esse tipo de serviço. É outra ideia, de repente, para sugerir lá para o pessoal do Senai, SESI, né? Senai, né? Aham, Senai. Senai. É uma ótima ideia, eu acho que viria a calhar. Mas, de qualquer maneira, essa equipe seria interessante, né? Se fosse uma equipe concursada ainda, né? Qualificada, Sim. concursada, acho que seria mais interessante. Mas não estamos vivendo em tempos onde as prioridades são os patrimônios, né? A gente está vendo que acontece sempre a cultura no geral, né? Em momentos de crise é a primeira a sofrer, né? E a conservação de patrimônio também é a primeira a sofrer. É só quando tem bonança, ou seja, né? Tá tudo bem para o dinheiro entrar para essas coisas. Porque em tempos de crise, outras prioridades, né? Aham. Uma noção bem tacanha, mesquinha da vida, né? A vida é mais importante, isso aqui, lá. Como se esses Tem, patrimônios não fizessem parte da vida também. assim, eu só queria abrir um parênteses, porque é uma coisa que a gente, quando a gente está fazendo esse trabalho de intervenção, a gente tem que levar em conta, e é uma das coisas que impacta nesse cronograma, e que, assim, é uma coisa que é inalienável desse pensamento da questão do patrimônio. Ele tem que ser uma política, assim, permanente. Porque uma vez que você perde um patrimônio desse, uma vez que um dano acontece nele, ele é irreversível. Então, assim, a gente não pode esperar a coisa virar ruína para depois ir lá e fazer vamos dizer assim, vamos preservar a ruína. Pode ser feito N tipos de ações ao longo do tempo para evitar que elas se tornem ruína, porque uma vez que uma casa desaba, uma vez que uma fachada de uma casa desaba, como aconteceu no caso da Gráfica Pepe, não tem mais, a gente vai ter fotografia só, a gente não vai ter mais o patrimônio. A gente vai ter problema até com relação à própria ética, a própria teoria de restauro sobre a questão de você intervir ou não, reconstruir ou não. Então, tipo assim, uma vez que o original se desfez, ele acabou. Então, é uma coisa muito complicada isso. Então, a gente não devia depender de questões políticas, vamos dizer assim, de eleição em eleição. Porque 2 anos que seja, que dê um hiato entre uma eleição de um prefeito e a eleição de um governador ou da eleição de um presidente, é tempo suficiente, é tempo mais do que suficiente para essas políticas não acontecerem e um dano irreversível vinha a acontecer. Então, assim, tinha que ser uma política permanente. A Política de gente tem Estado, instituições né? como, por exemplo, política de Estado. A gente tem o IPHAN que tem exatamente essa missão. Não intervir diretamente fazendo o restauro, né? Mas não necessariamente, enfim. Mas de ter o IPHAN sempre fazendo tipo essas políticas e essas propostas. E no Estado, no caso, nos estados e nas prefeituras, tipo, já não é necessariamente assim. Às vezes o patrimônio, que nem, vai estar lá na cultura, vai receber, que nem você comentou, tipo, vai receber uma hora, vai receber mais os holofotes, outra hora, tipo, não, e no meio tempo as coisas desabam. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, que você fez uma colocação sobre a queda de uma fachada, né? Ela, Uhum. mesmo, assim, na sua opinião, mesmo estando restaurada com material de construção original, né? O mais original, mais próximo possível, mas que você consiga reconstruir essa fachada, utilizando as fotos como referência para de maneira similar, né, o mais parecido possível com a fachada original, você acha que isso não é restaurar? Você acha que já perdeu? Entendeu o que eu quis dizer? É que Já. Eu,
Eu entendi. É porque dentro dessa pergunta tem, olhando da perspectiva de assim, da intervenção, a gente tem vários pontos, né? Eu vou fazer alguns pontos de, por exemplo, essa coisa de refazer do jeito que era antes, ela vamos dizer assim, ela não é muito bem vista dentro da questão do restauro, porque a gente corre o risco de fazer esses falsos históricos ou de falsear alguma coisa. Segundo que o próprio desabamento, esse próprio dano, também compõe agora o edifício, como parte da história dele. Então, o desabamento em si, quer queira, quer não, ele tem que ser, é meio irônico falar isso, mas as consequências dele têm que ser mantidas até certo ponto para mostrar que houve isso na história. E a questão, por exemplo, de usar os mesmos materiais, ela é também complicada, isso, principalmente essa questão de tipo de usar, de fazer uma imitação, que na verdade o que se recomendaria seria fazer com que os materiais que fossem utilizados fossem facilmente diferenciados pelo público em geral dos materiais originais. Então, assim, tipo, a ideia seria, às vezes, utilizar um outro material. Com relação ao estilo, talvez fazer uma releitura, talvez fazer... E, assim, é interessante porque isso gera um debate muito amplo dentro da questão do restauro, mas eu acho que refazer um consenso que você encontraria no meio seria que refazer da maneira como ele é. Essa Françoise Chouet, que é uma... Se não me engano, é a Françoise Chouet que ela fala que a gente, falando sobre os teóricos, os originais O Andresa está falando que Desculpa que foi... pode ser considerado plágio. Pelo menos em obra de arte seria assim. Se a obra acabou, né? Vou reconstruir a obra, seria plágio. eu não sei como... Aí, assim, me foge um pouco que eu realmente não sei, mas o consenso que você encontraria, pelo menos no restauro ali de edifício, seria evitar simular esse retorno a um passado. E aquilo que eu estava comentando da Françoise Chouet é que ela fala de você tentar restaurar para uma condição que às vezes pode nunca ter existido. Então, a ideia que eu acho seria intervir para preservar, talvez reconstruir alguma coisa, mas manter essa diferença entre o que era o edifício original e a intervenção que foi feita posteriormente, pontuando o desabamento, porque ele faz parte da história do edifício. Legal. A Maria citou outra pessoa aqui, que é restauro crítico, Cesare Brandi. O Cesare Brandi. Cesare Brandi. Agora eu não vou lembrar, eu vou correr risco até de falar besteira aqui, mas se não me engano o que o Cesare Brandi fala é exatamente isso, né? Essa questão do restauro crítico. A gente tem que perceber o objeto que a gente está restaurando. A gente tem que perceber os valores dele, o uso dele, a gente tem que perceber os materiais e técnicas que foram utilizados. A gente tem que, enfim, levar em consideração uma série de fatores para na hora que a gente intervir, a gente não só, vamos dizer assim, refazer ele, mas refazer de uma maneira que ele respeite a história do objeto, do edifício, que ele integre esse edifício na vida urbana, na vida social. Se não me engano, é o Brandi que fala que que o edifício ele precisa ter o uso também para ele ser, de fato, preservado, né? Então, assim, são essas várias dimensões que precisam ser abordadas quando vai se fazer um projeto ou uma intervenção mesmo. Isso. Deixa eu te perguntar, então, considerando lá a gráfica paper, então, que tipo de restauro poderia ser feito? Que tipo de intervenção poderia ser feita para dar manutenção ao que sobrou?
como Então, vestígio histórico? a primeira coisa, isso é meio que contraintuitivo falando de restauro, assim, porque eu não vou falar diretamente sobre o restauro. Mas a primeira coisa seria, baseado no que eu tinha acabado de comentar, antes de simplesmente intervir no patrimônio, a primeira coisa que a gente devia refletir, na verdade, e ter um projeto para isso, seria qual o uso que ele vai ter. O que aquele patrimônio vai se tornar? Tanto que, na verdade, essa é uma grande discussão dentro da preservação e do restauro, que, assim, primeiro que o poder público não poderia intervir, porque, invariavelmente, ele continua sendo um imóvel privado. E dentro da garantia constitucional de propriedade privada, ele continua sendo inalienável dos donos, ou está preso num processo, na verdade eu não conheço muito bem a situação dele. Então, começaria a primeira questão assim, quem teria que fazer a intervenção seria o dono, não sendo o poder público, teria que ser o dono, e sendo o dono, querendo fazer essa intervenção, ele teria que primeiro dizer ou ter um projeto para como ele vai integrar esse imóvel enfim, na sociedade, no dia a dia. Ele, particularmente, ele pode só refazer a fachada, tendo um projeto aprovado no IPHAN, tendo um projeto aprovado na prefeitura, ele pode refazer a casa e manter como propriedade privada dele. Mas se fosse caso do poder público, por algum instrumento, por alguma ferramenta... Eita, deu uma travada. Deu uma travada. Eu não estou te ouvindo mais, travou. Foi eu que travei ou foi você? Deu uma travada, peraí. Eu estava falando da fachada. Você falou, agora você estava falando sobre o poder público. Se o poder público fosse intervir, fosse gastar dinheiro, qual seria o melhor modelo? Né? Então, a ideia seria do poder público dizer como é que ele vai integrar do dia a dia das pessoas, ele é preservado. Ele chama atenção para ele além da dimensão afetiva tipo, que as pessoas vão ter com essa edificação, ela vai ter a utilidade dela. Então, primeira coisa seria fazer esse projeto para integrar, fazer essa reabilitação, se eu não me engano seria o termo correto, fazer essa reabilitação desse edifício para que ele possa ser utilizado pela população, né? Seja virando um centro cultural, seja virando, seja depois alugado para ser café, ou alguma coisa assim. Então, o primeiro passo seria esse, seria garantir a preservação dele, garantindo o uso dele, garantindo a reabilitação dele. A Maria Bárbara falou do espólio, que tem mais de 50 herdeiros, e troço lá é complicado, né? E agora sim, a Andressa o centro inteiro é assim. Pois é. E o IPHAN está perguntando, a Andressa está perguntando se o IPHAN tem que aprovar o projeto e acompanhar ou somente o município? Um projeto desse. Então, acompanhar no sentido de fiscalizar a execução dele, né? Então, assim, da mesma maneira que quando você vai na prefeitura, apresenta um projeto, eles aprovam e depois pode bater um fiscal lá para ver se está tudo nos conformes, o IPHAN faz a mesma coisa. A competência do IPHAN é analisar aquele projeto, aprovar ou não, pedir as alterações que sejam cabíveis para o caso, e depois, durante a execução do projeto, ele fazer a fiscalização da execução. Ele não faz necessariamente o acompanhamento da obra, que isso é de responsabilidade de um profissional habilitado. Mas, no sentido de aprovar e fiscalizar, o IPHAN, se tiver dentro de uma área tombada, ou se o edifício for tombado isoladamente, a competência do IPHAN é essa. Da mesma maneira que o Estado também tem que fazer isso, se não me engano, a Secretaria de Cultura, e da mesma maneira que o município também tem que fazer isso. Todas essas intervenções você teria que aprovar esse projeto
e depois a prefeitura ou o estado ou o IFAM, no caso da União, teria que fiscalizar. Entendi. Tem mais um comentário aqui sobre a gráfica, o perfil da ação cultural, dizendo que o espólio, ninguém é dono, né? Só os 50 herdeiros, mas quando a ninguém se responsabiliza, né? Por dar manutenção ao prédio, mas a UFMT queria se responsabilizar, restaurar e fazer um campus avançado lá, e aí eles pediram uma fortuna. Eles pediram uma fortuna, né? Porque parece que é mais especulação imobiliária, né? Essas famílias, né, que são proprietárias, né? Netos, bisnetos de gente que dava função para aquilo, parece que basicamente está esperando cair para vender, para virar estacionamento, né? Então, o mais triste é isso, cair para virar estacionamento, porque tem vários casos ali no centro que são exatamente isso. Você vê os estacionamentos que na verdade eram casas antes, eram casarões antes. A gente perdeu bastante coisa nisso. Você acha que o Estado devia ser mais intervencionista em relação a isso? A ponto de expropriar uma propriedade? Porque, assim, tem que ter função social, né? Tem que ter função dizer social. Assim, se fôssemos cumprir a legislação, se o Estado fosse sério, né? Se a gente fosse cumprir a legislação, casas para especulação imobiliária não deveriam existir, né? Imóveis que especulam, né? Não deveriam existir. Nesses casos de patrimônio, isso teria que ser muito mais... Você acha que o Estado deveria ser muito mais enérgico em relação a isso, a ponto de expropriar? Fazer uma avaliação eu acho que a questão ela é mais complexa e ela é um tanto complicada nesse sentido, porque assim, uma vez que você desenvolve um instrumento, esse instrumento ele vai ser aplicado a todos, né? Então, tipo assim, ele vai ser aplicado tanto aos mais humildes que ainda moram no centro, quanto também as famílias que especulam com os imóveis do centro, que estão lá no espólio e estão especulando. Mas, de certa maneira, eu acho que não... E isso volta um pouco naquilo que a gente estava conversando no começo. Talvez não... intervir, porque tem essa própria briga constitucional, né, sobre a questão do direito à propriedade privada e a função social. Como que existe já esse debate e existe já esse conflito dentro da própria Constituição, com base na própria Constituição, e também essa questão do instrumento. Porque uma vez que você criar esse instrumento que vai dar... na verdade, no caso do IFAM, o IFAM tem competência para fazer isso. Inclusive, se não me engano, está no decreto-lei e ele pode fazer essa intervenção, ou ele pode, inclusive, fazer as reformas e dar esses aportes, só que precisa de comprovação, né? Comprovação de que a pessoa não tem renda, comprovação de que o imóvel, às vezes, vai desabar. E a gente sabe das deficiências institucionais que existem, de uma maneira geral, no Brasil. O IFAM não foge a ela. O que eu imagino que poderia ter seria, tipo, por exemplo, a gente estava falando dessa questão antes dessa equipe do governo que poderia, tipo, prestar esse serviço de manutenção. Isso esbarra na questão de assistência técnica. O que devia acontecer, na verdade, é que as pessoas, de uma maneira geral, deviam ter acesso a essa assistência técnica para que, por exemplo, quem fosse morador e fosse humilde pudesse fazer a manutenção dos imóveis e liberando, assim, até certo ponto, para quem fosse especulador ou, tipo, vamos dizer assim, pudesse, meio, às vezes, infeliz falar isso, mas que também pudesse acessar esse tipo de serviço, para que ela não tivesse nem a desculpa de dizer que custa muito caro fazer essa manutenção. A questão de expropriar, assim, tipo, eu acho que não seria, não sei se digamos assim, seria a solução, mas que seria realmente muito importante para vários casos que acontecem ali no centro, porque a gente tem, pelo menos aqui de cabeça, tem 2 imóveis que eu conheço lá no centro que estão a ponto de desabar, que estão nessa situação de espólio e que a União ou o Estado não pode fazer nada com relação a eles. Então, nesses casos, realmente, eu acho que deveria ter...
na verdade, como esses instrumentos já existem, esses instrumentos deviam ser utilizados de maneira enérgica pelas instituições competentes para realmente evitar aquilo que a gente estava comentando antes, um dano que seja irreparável, um desabamento. Agora, o que simplesmente, assim, essa questão da expropriação funcionaria, tipo, gera todos esses conflitos, inclusive com essa questão constitucional. Então, tipo, é um tema bem, bem complicado. Mas, a Maria Bárbara está assim, dando uma ideia aqui, que as dívidas de IPTU, geralmente os imóveis abandonados têm dívidas enormes de IPTU. De repente, executar essas dívidas seria uma saída. Isso é uma coisa que é interessante, porque às vezes a gente conversa, eu uma vez ou outra eu chego a falar isso, eu acho que informalmente eu até já cheguei a comentar isso contigo, mas é que ali no centro o nosso problema, esse patrimônio tombado que a gente tem, o problema dele não é de ordem técnica, não é porque falta arquiteto, não é porque falta empreiteiro, não é porque falta esse tipo de coisa. Ali é de ordem jurídica, nesse caso, tipo, são N dívidas, são esses espólios, são esses problemas jurídicos e de ordem financeira, porque, esbarrando nessa questão de assistência técnica, tem gente às vezes que não consegue dar manutenção. Então, assim, tipo, seria a ideia de, realmente assim, a gente ir nesse sentido, de ver as possibilidades dentro das situações jurídicas que existem e ver quais linhas de crédito a gente poderia oferecer, tipo, para quem tivesse essa carência, para que o objetivo final fosse a preservação do centro histórico. Mas aí, enfim, é bem a situação inteira, de uma maneira geral, ela é bem, bem complicada, né? Tipo, a gente parece simples tentar simplesmente separar o problema é esse e aquele, mas, por exemplo, um mutirão jurídico desse seria uma questão, assim, bem prolongada, né? Tipo, até conseguir... Mas, de repente, esses processos... Essa questão do... falou, se coloca dentro de um processo de multirão, a justiça fala, vamos resolver esse trem assim, imbróglio logo, e chamar os interessados e meio que dar um ultimato, sabe? Pelo menos isso talvez seria alguma coisa, sabe? Para não ficar essa coisa de recorrer, enquanto isso o patrimônio derrete lá, né? Acho que podia também... Isso seria interessante, né? Um mutirão fiscal para cobrar o pessoal, né? E um mutirão para resolver, ou para tentar chegar mais próximo. Podia ser. Exatamente. Ontem a professora estava falando, a professora Luciana estava falando sobre isso, precisa de uma regularização fundiária ali, né? Em muitos patrimônios imóveis e tal, porque tem vários problemas do gênero. E o judiciário e as instituições, quando querem, eles fazem regulação fundiária, né? A gente vê isso fazendo facilmente aí, nas propriedades agrícolas, né, agrárias, e também nas periferias, geralmente perto de períodos eleitorais, né? Aí a prefeitura vai lá, faz um mutirão de regularização fundiária num bairro que estava ocupado, estava sem escritura. Então, eu acho que é falta de vontade mesmo, ou falta de noção das pessoas da importância que é esse patrimônio para a cidade e para a vida das pessoas, né? A memória da cidade, a constituição da nossa identidade, né? O que eu acho interessante é que no caso do tombamento de Cuiabá é para a constituição de identidade do Brasil, né? Inclusive, um dos, se não me engano, se é o motivo do nosso tombamento, é exatamente porque o Brasil tem o tamanho que ele tem porque existiam populações, povoamentos como Cuiabá há 300 anos atrás aqui, enquanto isso daqui ainda era terra espanhola, né, em tese, além de Tordesilhas. Então é uma coisa... Eu queria até abrir um parênteses, que a gente estava falando dessa questão, inclusive financeira. É uma coisa interessante, mas, tipo, por exemplo, eu fiz a minha pós-graduação em Belo Horizonte.
E em Minas, de uma maneira geral, tá certo que o setor de mineração é diferente do setor agropecuário, né? Enfim. Só que lá eles têm, assim, por meio de N instrumentos, lógico que buscando benefícios fiscais, eles fazem investimento em cultura lá, eles fazem investimento em preservação lá. Uma dúvida que eu sempre fico, tipo, na verdade é aquela questão de, tipo, uma oportunidade sempre que parece que está sendo perdida, seria das grandes empresas daqui, seria dos grandes do agro, seria dos grandes da mineração daqui, investirem exatamente nisso, investirem na preservação e na cultura local. Porque, vamos dizer, você vai mostrar o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua indústria, da sua empresa, da sua coisa, você vai trazer gente aqui e você vai fazer o quê? Vai dar tour em fábrica, vai mostrar shopping, vai mostrar campo de soja plantado, e na cidade em si não tem uma alternativa para isso. Em Belo Horizonte, por exemplo, você tem inúmeras opções culturais que são em patrimônios restaurados, né, são às vezes tombados e restaurados, e que são financiados pelo setor privado, né, são montadas essas parcerias, são dados esses incentivos fiscais para as empresas, e o fim das coisas é que todo mundo sai ganhando. As empresas ganham uma publicidade muito grande com isso e uma isenção fiscal, e a população, de uma maneira geral, ganha diversos equipamentos públicos para ela poder usufruir. Os artistas também ganham um meio deles ganharem a vida e se expressarem. Tipo, assim, é uma coisa que eu me pergunto por que a gente não faz aqui. Por que existe essa... Isso, assim, traria uma capacidade de financiamento de resolução de problema, que já que o problema seria esse, basicamente, financeiro, tipo, isso traria um benefício, um incentivo imenso para que esses problemas fossem resolvidos, né, ou mais próximo de se resolver. Seria uma coisa que eu sempre me pergunto. Né? A Elite Agro, ela tem uma característica que, assim, se você pegar empresas de mineração, geralmente elas são empresas multinacionais ou têm sócios multinacionais, né? Aqui em Mato Grosso tem também as empresas agros que têm essa coisa, mas assim, digamos, os empresários locais, né, não têm aí, digamos, uma formação erudita, né, de alguma maneira faz a pessoa reconhecer o valor de certas coisas, né? Hoje os artistas estão provando, nesse período de distanciamento, a importância das obras de arte, das produções de entretenimento, né, para a vida e para a saúde mental das pessoas. Imagina se não tivesse Netflix, não tivesse música, internet, a gente estaria ficando dentro de casa nesse período, não podendo sair. Então, talvez, depois disso, né, as pessoas, digamos, que não têm uma cultura erudita, consigam reconhecer a importância dessas produções para a vida, né, para a vida... que as coisas nos constituem enquanto sujeitos, enquanto seres humanos. Mas, no geral, a gente vai ver isso, assim, né? Eles financiam muito festa do milho, festa não sei do quê. Você tem um tipo de eventos culturais específicos que normalmente eles financiam, né? Tipos, né? Alguns tipos. E esses outros não são bem vistos por essa elite. O que é uma pena, eu acho que tinha que ter um trabalho, às vezes... Oi? Cortou um pouquinho aqui, eu não escutei o que você falou por último. Não, eu falei que talvez... talvez um trabalho governamental de sensibilização dessa elite poderia ser uma saída, alguma ponte, né? Eu não sei direito o que fazer. Porque na prática é isso, né? As pessoas não têm essa compreensão da importância dessas coisas. Capaz de você virar para uma pessoa dessa e falar, deixa cair esse trem velho, né? Tem uma amiga minha que foi ali na igreja, uma historinha, foi ali na igreja do Bom Despacho e falou com o padre. A gente estava trabalhando fazendo um evento lá. E ele encontrou o padre e foi conversar com ele e perguntou por que tinham rebocado, porque ele era tijolinho à vista.
Aí o padre falou, cheguei a rebocar, pra mim rebocava era tudo, que ainda tem uma parte lá no fundo lá. Aí ela ficou brava, eles meio que discutiram, né? Então um pouco disso, né? Você tem que rebocar mesmo, muito feio aquilo, né? Você ter uma noção da história meio tosca, né? Às vezes, eu acho. Não sei se eu estou sendo ofensivo. Gente, desculpa, estou falando das coisas que eu percebo, né? São minhas opiniões aí, mas você pode discordar. Inclusive, comentar aí alguma coisa. Na verdade, isso é uma coisa interessantíssima, porque a Ludmila Brandão, ela trabalha isso a Catedral e a Cidade de uma maneira muito, muito eloquente. Tanto que depois ela influenciou até o trabalho do professor Ricardo, mas a ideia que ela traz, classificando o centro, por exemplo, a modernização do centro como essa modernização conflitual, de que para o novo se impor ele precisa destruir aquilo que é velho, isso fica, assim, isso está no nosso discurso até hoje. Sim. Isso aí tem bastante comentário aqui que eu estava olhando. A Andresa acho que fez uma sugestão, não sei se já existe aqui no estado, mas seria muito legal se pudéssemos fazer uma rede de profissionais que atuam ou possuem interesse em restauro arquitetônico e de arte. Mas, Andresa, seria uma rede de profissionais que gostam, atuam a fim de valorizarmos a identidade, o patrimônio histórico e artístico cultural. Seria interessante se fosse um grupo de trabalho, né, que pudesse produzir propostas para o poder público, né, publicitar isso e tudo mais. Mas tem muita expectativa, né? Mas tem outros formatos também, inclusive para o terceiro setor. As associações também têm um papel importante nisso, cooperativas também, cooperativa de prestação de serviço. A gente consegue fazer isso pelo poder público e também os profissionais também podem se organizar para isso. Seria uma coisa realmente muito interessante. E a partir disso pode-se prestar, por exemplo, assistência técnica, pode-se fazer tudo isso que a gente vem discutindo. Contratado pela prefeitura, seria. Por exemplo, pelo Estado. A gente vai cair. Aí eu queria saber se o pessoal acha que é importante voltar, ou se tá bom a gente encerrar, se alguém tem mais alguma pergunta para poder, para poder fazer para o André. A gente vai cair em 30 segundos. Eu vou voltar só porque a gente precisa se despedir. Pessoal, a gente está caindo 20 segundos. Aí daqui a pouquinho a gente está voltando para guardem as perguntas e os comentários que a gente não leu aqui, porque a gente só dá mais um grau aí, troca ideia sobre isso. E aí depois a gente se despede e agradece a presença de vocês. Beleza? Tranquilo, Pode continuar. Eu acho que você estava falando... Eu te interrompi. A gente estava falando daquela ideia do grupo de trabalho. Sim. Do grupo que de trabalho. Que realmente é uma ideia muito boa. Tá demorando para ter. Entendi. Legal, bacana. Aí, ó. Já adiciona o povo aí interessado no grupo. Uhum. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma consideração? Alguma objeção também, né? Objeções são bem-vindas. Enquanto isso, só vou fazer uma pergunta aqui, André, que eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, a gente vê em filmes essa coisa de restauro, não sei nem se aquilo é real, eu não entendo nada de restauro, por isso que eu estou fazendo perguntas. Desculpa, minha cachorra está latindo aqui lá fora. Que é a questão da tinta, por exemplo, né? Eu vi que você vai e escava para ver as camadas de tinta, para buscar mais antiga, né? E aí, existe uma preocupação em criar uma tinta igual, com o mesmo tipo de fabricação, ou isso é viagem? Não, existe uma preocupação sim. Cada tipo de, vamos dizer assim, cada tipo de superfície que você for aplicar a tinta,
precisa de uma tinta diferente, com uma especificidade diferente. Quando essas arquiteturas de terra, como eu tinha comentado, elas precisam, a tinta não pode impermeabilizar, ela precisa deixar com que a parede respire, né, que a gente diz, que ela ganhe e perca umidade com certa facilidade. Quando com algum tipo, quando ela vai receber algum tipo de umidade, às vezes tem algum óleo que é misturado nela. Essas prospecções, que são essas escavaçõezinhas que você tinha comentado, elas são muito importantes no processo, né, para o processo de projeto e depois para a execução. Só que elas são assim uma faca de dois gumes, porque geralmente as prospecções elas são destrutivas, existem técnicas que não são destrutivas, só que aí você precisaria de uma máquina que tivesse como ler pelo raio-x, um espectrógrafo que conseguisse ver as camadas diferentes de tinta ou de materiais sem destruir necessariamente o material. Só que essas prospecções elas são muito, muito interessantes e muito importantes, né? A gente já teve problema com obra de, por exemplo, a gente achar que a parede era de um jeito que a gente ia chegar lá e ia achar uma parede inteira de adobe, e na hora que a gente começou a remover o reboco, na verdade a gente descobre que tem um esteio, tem uma madeira no meio da parede. É o tipo de coisa que, se tivesse como fazer essas prospecções, a gente não teria perdido esse tempo, né? Não teria que modificar esse projeto, o projeto já teria sido feito direcionado para esse problema. E na questão da tinta, a mesma coisa, a gente vai ver a superfície que ela está ali, a gente vai fazer quando a gente pode fazer essa prospecção, por mais que ela seja destrutiva, né? A gente tem que pesar isso. A gente faz essa prospecção e a gente consegue encontrar, então, o material que foi utilizado, as cores que foram utilizadas, qual que é a ordem dessas cores, a gente consegue cruzar, às vezes, com informações de fotos e consegue datar essas intervenções. Só que, de uma maneira geral, eu diria que, no caso específico da tinta, o que vai mandar vai ser a superfície que ela vai estar sendo aplicada. Porque se ela for aplicada em madeira vai ser uma coisa, se ela for aplicada em adobe vai ser outra, se ela for aplicada enfim, cada superfície vai exigir um tipo de tinta diferente. E aí as tecnologias para fazer essa tinta que vão também variar, mas a gente tenta chegar próximo da tecnologia original. Então, por exemplo, quando a gente pega uma casa que seja de adobe ou essa arquitetura de terra, a gente vai tentar, então, fazer uma tinta de cal ou uma tinta de terra mesmo para que ela possa dar essa permeabilidade para a parede. Existem opções industriais modernas que não impermeabilizam, só que às vezes elas não estão disponíveis no mercado, por exemplo, não chegam às vezes a estar disponíveis aqui em Cuiabá, ou são caras, ou enfim, tem vários problemas, vários percalços que podem acontecer. Então, tipo, às vezes a gente vai com uma tinta de cal que é mais simples, mas é mais certeiro, mais barato, do que às vezes tentar inovar tanto e às vezes gastar mais no mesmo produto, no mesmo resultado, né? Um resultado parecido, pelo menos. Aí, ó, surgiu a ideia aqui, a Viviane trouxe de fazer um grupo, né? Começar com um grupo de WhatsApp, pedir o pessoal mandar os telefones no privado do perfil do museu, que ela cria o grupo. Inclusive para adicionar mestres de obra, pedreiros que já trabalham com isso, né? Acho que todo o pessoal, né, que de alguma maneira já tem trabalhado com isso, seria interessante mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, minha gente, eu acho que a gente já vai se despedindo, né? Fique à vontade, André. Bom, João, obrigado pela oportunidade, obrigado Museu de Arte Sacra por dar esse espaço para a gente poder conversar e debater esses temas que são importantes, né? O patrimônio ele é fundamental para a gente, enfim, para a gente se conhecer, para a gente saber, né, quem a gente é, quem nós somos como povo e de onde nós viemos e para onde nós vamos. Esse
essas discussões com patrimônio são sempre muito frutíferas e são muito importantes. Vou agradecer também o pessoal que acompanhou aí, obrigado pela força. Muito legal também ver essas perguntas e conseguir conversar com elas. E é isso, eu fico à disposição, quem quiser depois ou conversar ou vamos montar esse grupo de trabalho e espero continuar trabalhando com isso no futuro. Legal. Gente, eu queria agradecer, André, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela gentileza, né? Eu meio que te chamei em cima da hora, que a gente ia combinar na outra semana. Você salvou aí meu cronograma em função de algumas coisas. E eu queria te agradecer por isso, né? Dizer que foi muito bom, importante. Eu realmente queria saber algumas coisas. As coisas que eu perguntei eram curiosidades legítimas, tá? Então, eu queria te agradecer. Eu queria agradecer todo mundo que participou aí, que comentou, que deu ideias, né? Eu acho que essa conversa coletiva é bastante interessante, porque ela vai surgindo algumas perspectivas de possibilidades de solução, né? Não soluções, necessariamente, mas algumas possibilidades, e isso é maravilhoso. E então, eu queria agradecer você, né? Queria agradecer a participação de todo mundo, mas antes de finalizar, avisar a gente que amanhã, às 19 horas, a gente vai ter a outra live, tá? Que é com uma arquiteta também, a Thaís Bach, tá? Tendências e oportunidades no reuso do patrimônio arquitetônico. E a gente vai ter, no domingo, nós vamos ter a professora às 5 horas, às 17 horas, né? Professor Jesus da Silva Paixão, que ele vai falar sobre educação em museus, e ele tem uma experiência lá no Museu em Alta Floresta, o Museu da Unemate, e a gente acha que vai ser interessante, porque para a gente compartilhar um pouco essas dinâmicas de prática, né, dentro dos museus, principalmente considerando a realidade do interior e tal. Eu acho que quem se interessa pelo assunto vai gostar. E nós vamos ter também a professora Jocenaide M. Rosseto da Silva, de Rondonópolis, que vai falar sobre o histórico da rede de educadores em museus e patrimônio de Mato Grosso, que é a REMP-MT, que é um movimento social importante, né, que há muito tempo atua e luta para implementar o sistema estadual de museus. E tem um histórico de luta, e ela vai trazer isso aí no domingo às 19. Então, domingo nós vamos ter 2 lives, uma às 17 e outra às 19, tá bom, gente? Então a gente espera vocês amanhã, espera vocês domingo, nos 2 horários. Venham ajudar a gente, né, trazer essas inquietações maravilhosas e comentários maravilhosos, o que deixa a live muito mais interessante. Eu agradeço esse carinho de todo mundo, eu acho o calorzinho humano gostoso. Só quando começa a perguntar e tal, seria muito chato se eles só ficassem aí, né? Muito obrigado a todos, tá? Então, até amanhã, tá? Espero vocês aqui de novo amanhã. E não se esqueçam que as lives todas que a gente está fazendo aqui serão editadas e colocadas no YouTube. Se você perdeu alguma, vá na conta do museu no YouTube e assista. Tem vários temas lá e várias pessoas interessantes conversando sobre os assuntos que entendem. E não se esqueçam, se forem ao canal, se inscrevam no canal, tá bom? E curtam, deem like, que agora eu tô meio, André, como é o nome disso? Meio blogueira. Meio blogueira. Blogueiro. Tipo, meio isso. Não esquece de curtir, dar o like, curte, compartilha. Não, hoje em dia é youtuber, né? Tipo, sou... Isso. YouTuber. Aí vocês forem para ver as que perderam, se inscrevam no canal, beleza? Redes sociais, acompanhem e sigam todas as nossas redes, que a gente está toda semana colocando a programação, tá? E a gente vai ter novidades em breve, tá? A gente vai ter visitação 360, a gente vai ter o lançamento de um site, mais um monte de novidade. Então, acompanhe a gente aí, que vocês vão gostar. Beleza? Muito obrigado. Até amanhã. Boa noite. Se cuidem. Obrigadão, André. Tchau, tchau.